Bom, gente, vamos resolver o exercício 33 da lista 2, que é o oscilador harmônico tridimensional, né? O oscilador harmônico 3D. Cujo potencial é isso daqui, né? Ó, V depende, o potencial V depende da distância R até um centro, né? E é dado por um meio de m ômega ao quadrado, R ao quadrado. O ômega é uma constante, é a frequência de oscilação de uma mola e a massa m presa à sua ponta, né? Classicamente falando. E R é a distância da partícula de massa m até uma origem, né? Eu poderia usar todo o formalismo de potenciais radiais em coordenadas esféricas para tratar esse problema, mas eu vou fazer em coordenadas cartesianas, porque a gente vai ver que é mais fácil nesse caso, fazendo tudo em cartesianos, em coordenadas cartesianas, né? Nesse caso, né, o r ao quadrado é o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, portanto eu reescrevo o potencial assim, né? Um meio de m ômega ao quadrado, a soma dos quadrados de x, y e z somados, né? E a equação de Schrödinger independente do tempo é a mesma de sempre, hψ igual a eψ, mas agora a função de onda ψ depende de x, y e z, né? Essa daqui é a parte espacial da função de onda, né? Que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. O hamiltoniano, o operador hamiltoniano é o t mais v, cinética mais potencial, ou seja, menos h cortado sobre 2m, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano, aplicado à função de onda, mais o potencial aplicado à função de onda, né? E o laplaciano, em coordenadas cartesianas, é a soma das derivadas parciais segundas nas três coordenadas x, y e z, né? Normal. Eu vou resolver esse problema, segundo a sugestão do exercício, por separação de variáveis, né? Então eu vou escrever a função de onda, que é uma função de três coordenadas, x, y e z, três variáveis. Ela vai ser o produto de três funções, cada uma delas em uma das coordenadas. Então uma função x, que depende da coordenada x, y e z, que depende de y e z. Tá? E aí eu calculo o laplaciano, né? O laplaciano é a derivada segunda em relação a x dessa função, né? O produto x, y e z. Mesma coisa para y e para z aqui. O que nos dá essa expressão para o laplaciano, né? Veja que a derivada em relação a x da função ψ, dada por x, y, z, né? A única função que depende de x é o x aqui. Portanto, eu escrevo essa primeira derivada segunda aqui como x duas linhas, y, z, né? O x duas linhas é o d2x, dx2. A derivada da primeira função que eu usei para separar as variáveis, né? E aí eu tenho a mesma coisa para as duas outras derivadas segundas aqui, né? Vai aparecer o y dois pontos vezes xz mais o z duas linhas, y duas linhas aqui, perdão, e aqui o z duas linhas xy, certo? E aí agora eu coloco tudo na equação de Schrödinger independente do tempo, que está aqui, né? Ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano, que eu acabei de encontrar aqui em azul, mais o potencial vezes a função de onda ψ, igual a E, energia, ψ, né? Para simplificar essa equação, eu vou dividir todos os termos por x, y, z, né? E simplificar. Aqui o primeiro, por exemplo, x duas linhas, yz, dividido por x, y, z, o y e o z vão embora, né? Eu fico só com x duas linhas sobre x, aqui uma coisa parecida, em y e z, e aqui realmente cancela em cima e embaixo tudo. Tudo bem? E agora, a partir desta equação, eu vou separar tudo que depende só de x de um lado, do lado esquerdo, né? Então, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, x duas linhas sobre x, mais um meio de m ômega ao quadrado, x ao quadrado, né? Isso eu mantenho deste lado esquerdo, e agora o resto eu jogo tudo lá para o outro lado. Então, eu tenho esse termo aqui, né? Passa para lá positivo, h cortado ao quadrado sobre 2m, y duas linhas sobre y, mais z duas linhas sobre z, menos um meio de m ômega ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado, mais z. Tudo bem? E aí eu percebo, né, que este lado só depende de x, de uma das variáveis, o outro lado não depende de x, né? E se eu quero que eles sejam sempre iguais, eles têm que ser cada membro igual a uma constante, que eu estou chamando aqui de ex, que eu não sei ainda o valor. Né? Eu obtenho duas equações, então. O primeiro lado igual a ex, uma constante. O segundo lado
igual a essa mesma constante. Tá? Vou trabalhar com a segunda dessas equações, com essa equação 2 aqui de baixo, e separar agora, que eu repeti aqui, tá? Repeti a equação 2 aqui em cima. Vamos separar o y do lado esquerdo e jogar tudo que depende de z para a direita, né? Então aqui eu estou fazendo, né? O menos h cortado ao quadrado sobre 2m, já estou multiplicando por menos aqui. Y' sobre y, mais 1 meio de m ômega ao quadrado y ao quadrado, né? E joga tudo que depende de z para o outro lado, e as constantes também, né? E aí o mesmo raciocínio, né? Aqui só depende de y e aqui só depende de z, né? Portanto, os dois termos desta igualdade precisam ser iguais a uma mesma constante, que eu estou chamando aqui de EY, tá? Então eu obtenho mais duas equações, a equação 3 e a equação 4. Da equação 4, veja que eu posso reescrever assim, né? Passa isso daqui com sinal negativo, a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, z duas linhas sobre z, mais isso daqui, o meio de m ômega ao quadrado z ao quadrado, joga tudo que é constante para o outro lado, e menos ex menos ey. Isso também é uma outra constante, que eu vou chamar de ez, né? Então essa equação 4, eu posso reescrevê-la como essa equação 5 aqui, tá? Chamando e menos ex menos ey de ez, e o que significa, né, que a energia E, que é a que eu estou interessado, é a soma dessas três constantes, ex, ey e ez, tá? Portanto, eu descubro que ex, ey e ez são também algumas energias, né, que não têm um significado físico muito importante, mas a soma das três me dão a energia, essa sim, né? Essa sim tem significado físico importante. Bom, em resumo, a gente vai juntar agora as equações 1, 3, 5, ou seja, essa equação onde aparece o ex e coisas que dependem só de x, essa daqui, coisas que dependem só de y e aparece o ey, e a equação 5, onde aparece o ez e coisas que dependem apenas de z, mais a equação 6, que me dá a energia como soma dessas três constantes, né? E montar esse sistema de equações aqui, tá? E rearranjando um pouquinho, né? Veja que eu, por exemplo, vamos pegar essa daqui que está mais perto, né? Eu peguei essa equação, multipliquei tudo por zão, né? Para escrever aqui embaixo, ó, essa equação 9, né? Que eu tenho 7, 8 e 9. Tá? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, z duas linhas, mais 1 meio de m ômega ao quadrado z ao quadrado, z igual a ez vezes z. Essas três equações que estão aqui têm a mesma cara das equações para o oscilador harmônico, da equação de Schrödinger independente do tempo para o oscilador harmônico unidimensional, né? Basta você trocar, por exemplo, aqui o x por psi de x, né? E que você tem a solução, um oscilador harmônico unidimensional. E a gente sabe a solução do oscilador harmônico unidimensional. Foi lá no começo do curso quando a gente viu isso, tá? Portanto, eu sei quais são os valores de ex, ey e ez. São as energias dos autoestados, né, ou dos estados estacionários do oscilador harmônico 1D, né? Ou seja, ex depende de um número quântico nx, que pode ser qualquer inteiro não negativo, né? 0, 1, 2, 3, etc. A mesma coisa vale para ey e ez, né? H cortado ômega, H cortado ômega, um número inteiro mais meio, certo? Como são independentes entre si, né? Eu tenho que colocar um número n diferente em cada um. Então nx, ny e nz, né? E cada um deles varia, pode assumir qualquer valor inteiro não negativo, independente um dos outros, né? E a energia final, que é o que eu estou interessado, é a soma das três, né? Então eu tenho que pegar essas três expressões para, né, ex, ey e ez e somá-las para obter a energia E, que eu estou chamando aqui de E subíndice nx, ny e nz, né? Que são os números quânticos que me dão a energia para o oscilador harmônico tridimensional, né? O oscilador harmônico unidimensional depende só de um número quântico, um númerozinho n inteiro. O oscilador tridimensional depende de três números quânticos, que eu estou chamando aqui de nx, ny e nz. E cada um deles é independente dos demais, tá? A solução completa desse problema do oscilador harmônico tridimensional é essa daqui, né? Ó, é uma combinação linear das soluções de estado estacionário, ou seja, desse produto de três funções, né? O psi x, y, z, que na verdade é um produto de x, y com z.
né? E cada um com uma constante da combinação linear, né? Eu tenho uma soma tripla aqui porque eu tenho 3 números quânticos que definem os estados estacionários, né? Cada estado estacionário é definido por 3 números nx, ny e nz. Portanto, a minha solução geral é uma combinação linear, né, de estados que dependem de 3 números. Portanto, eu preciso dessa somatória tripla aqui, tá? Com constantes aqui C, nx, ny e nz. Tudo bem? E a energia, né, como eu já disse, é essa daqui, né? Depende também dos 3 números. Bom, o exercício, né, o exercício 33 da lista 2 ainda te pede para calcular a degenerescência da energia, né, ou desses estados. Vamos ver, né? Aqui está a expressão para energia. Vamos tentar enumerar, né, os primeiros estados e ver quantos existem para a mesma energia. Vejam, quando nx, ny e nz todos são iguais a zero, só tem uma possibilidade para isso, né? Então eu tenho uma degenerescência de 1, não tem degenerescência no estado fundamental, que é esse daqui, né? Onde a soma dos 3 é 0 e a única opção é que os 3 sejam 0. Depois eu tenho uma energia, a soma igual a 1 aqui, eu tenho 3 opções, né? nx igual a 1 e os demais 0, ou o ny igual a 1, ou o nz igual a 1 e os demais 0. Portanto, eu tenho uma degenerescência de 3 para o primeiro estado excitado, que é esse daqui, né? Com a energia dada por h cortado ômega, 1 mais 3 meios, né? No próximo caso, né? Quando a soma vale 2, eu tenho essas 6 opções aqui, né? Ou nx, ou ny, ou nz são 2 e os demais 0, ou eu tenho 2 deles iguais a 1 e o terceiro 0. Tudo bem? O que me dá 6 estados. Aí eu já começo a perceber algum tipo de padrão. Ó. O primeiro estado, né, o estado fundamental, tem uma única opção. O primeiro estado excitado, eu tenho 3 opções, ou seja, 1 mais 2. No segundo estado excitado, né, eu tenho 6 no total, que é igual a 1 mais 2 mais 3. Para n igual a 3, para a soma nx mais ny e nz ser igual a 3, aí eu tenho 10 estados possíveis. É só você olhar aqui quais são listados, né? Ou cada um deles é igual a 3 e os demais 0, ou um deles é igual a 2 e o segundo é igual a 1, o terceiro 0, né? Todas as combinações possíveis, ou cada um deles é igual a 1. E aí eu tenho só uma opção nesse caso, né? A soma dá 10 estados possíveis, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Tudo bem? Então eu já começo a deduzir, né? Quando a soma dos n's é igual a 4, eu tenho 15 estados. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Né? Quando a soma é igual a 5, eu tenho 21 estados, degenerescência 21. E, portanto, para um n geral, eu tenho que somar, né? A soma de todos os inteiros entre 1 e n mais 1. Né? Veja que para n igual a 0, eu tenho que somar de até 1. Para n igual a 1, o último termo é 2, n igual a 2 aqui vai até 3 a soma, n igual a 3 vai até 4. Portanto, para qualquer n, a soma vai até n mais 1. A expressão para a soma de todos os inteiros de 1 até n mais 1 é essa daqui. Tá? Para uma progressão aritmética, né? Então está aqui a degenerescência. Essa daqui é a expressão para a degenerescência. Obviamente a gente teve que usar aqui uma certa indução, né? Eu fui percebendo o padrão nos primeiros estados e aí obtive uma expressão geral, supondo que isso se manteria, né? Ou seja, continua sendo dada por essa soma de inteiros aqui. Existe uma outra maneira de deduzir isso, demonstrar realmente, via problemas equivalentes. Veja que esse problema de achar a degenerescência de cada uma das energias possíveis é a mesma coisa que um problema de colocar n bolas em 3 caixas, né? As caixas chamadas de nx, ny e nz. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo para n igual a 10. Eu tenho 5 bolas na primeira caixa, 3 na segunda, 2 na terceira, né? E a soma, né, é 10. Tudo bem? Aqui a mesma coisa, né? Ó. Eu tenho, por exemplo, 2 bolas na primeira caixa, com n igual a 2, né? 2 bolas na primeira caixa e nenhuma nas demais. Ou tenho uma bola na primeira caixa, uma bola na segunda e a terceira vazia. E assim por diante.
Tudo bem? Esse problema, para mim, é mais fácil de pensar. Veja que isso também é equivalente ao seguinte problema: achar as combinações possíveis de n bolas e 2 palitos. Tá, ó. Aqui eu tenho alguns exemplos. Esse daqui é equivalente ao primeiro exemplo com n igual a 10. 5 bolas, 1 palito. 3 bolas, 1 palito. Mais 2 bolas. É como se aqui fosse a primeira caixa, segunda caixa, terceira caixa. Outro exemplo, né? Ó, eu tenho 2 bolas, 1 palito. 7 bolas, 1 palito. E mais uma bola no final. Né? Ou seja, 2 bolas na primeira caixa, mais 7 bolas na segunda caixa e uma bola na terceira caixa. Aqui é igual a 1, deveria ser 1 aqui, tá? Ó. 2, 7, 1. Perdão por isso. E aqui nesse outro exemplo mostra um caso em que não tem nenhuma bola na segunda caixa. Né? Então eu tenho 6 bolas na primeira caixa, nenhuma na segunda caixa, 4 bolas na última caixa. Isso é equivalente a 6 bolas, 1 palito, mais 4 bolas. Né? Então esse é o problema, né, de achar as maneiras de combinar n bolas e 2 palitos, ou seja, n mais 2 objetos, sendo que n são iguais entre si e 2 são iguais entre si, mas diferentes dos outros n. Né? Combinação de n mais 2 objetos, sendo que vários deles são repetidos, são iguais, né? A expressão para isso, você vai se lembrar das aulas de probabilidade ou de análise combinatória, é essa daqui: n mais 2 objetos, fatorial, né? N fatorial, que são n objetos idênticos, 2 fatorial, os outros 2 objetos idênticos. N bolas, fatorial, 2 palitos, fatorial. Né? E aí, simplificando essa expressão, eu tenho n mais 2, n mais 1, n fatorial, né? Que é o n mais 2 fatorial. Embaixo, n fatorial, 2 fatorial, que é 2 vezes 1. O n fatorial cancela em cima e embaixo, eu fico com n mais 2, n mais 1 sobre 2, que é a mesma expressão que eu encontrei aqui por indução, né? Sem demonstração, só por indução. Aqui eu demonstrei usando problemas equivalentes, tá bom? E obtive uma fórmula geral para qualquer n, né? Usando análise combinatória. Certo, gente? Então era isso, tá aí o exercício 33 da lista 2. Eu vou colocar esse PDF no material de apoio do Google Sala de Aula também, tá? Para vocês terem a solução final do problema. É isso, então, até a próxima, valeu!